Olá para você que está aqui acompanhando a gente no nosso podcast Entrevistas DPE. Você que é nosso ouvinte da Web Rádio Defensoria. A gente está aqui todos os dias trazendo muitas informações importantes para você. E hoje nós vamos falar sobre trilhas e guia de turismo. Após acontecimentos recentes envolvendo acidentes em áreas naturais, nós vamos conversar com a Tailane Magalhães, que é guia de turismo e empreendedora, e ela faz um alerta importante sobre os cuidados essenciais antes de seguir por trilhas ecológicas. Entre os pontos abordados estão a escolha de vestimentas adequadas, a importância de roupas coloridas, itens de primeiros socorros e condutas para evitar riscos. A Tailane também vai falar sobre a sua atuação em Roraima e compartilhar a experiência que ela teve na capacitação do projeto Turistea, que é voltado ao turismo inclusivo para o público do espectro autista. Seja bem-vinda, Tailane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Tailane, o que te levou a seguir a carreira de guia de turismo? Sou profissional, né, formada como técnica de guia de turismo há um ano, né? Já exercemos essa profissão aqui no estado como condutora ambiental, né? Antes de ser a técnica formada. O turismo, ele entrou na minha vida através de uma parceria junto com meu esposo, né? A gente tinha o turismo como uma atividade recreativa, de lazer, no nosso final de semana, e que a gente acabou juntando aí esse hobby como hoje a nossa profissão, né? Pelo nosso amor, a atividade, né? De aventura na natureza. E isso possibilitou que aquele hobby que a gente tinha virasse nossa profissão. Então, além de uma profissional hoje, a gente também tem uma agência de turismo que opera aqui no estado e a gente atende diversos públicos e não só no nosso estado, como a gente hoje também já tem destinos fronteirísticos, como a Venezuela e a Guiana. Uhum. E essa profissão veio também como uma forma de reconectar, porque eu tinha uma outra atividade que eu exercia, eu gerenciava empresas, então, assim, mudou completamente a minha vida em 2, 3 anos. E aí passou a gerenciar a sua própria empresa E aí agora. passei a gerenciar a minha própria empresa. Foi uma das formas de hoje, eu também, junto com meu esposo, temos a agência de turismo. Uhum. E você passou por formações específicas para atuar como guia? Sim, na realidade, o profissional guia de turismo, ele sempre tem que estar buscando capacitações. Uhum. É uma profissão que ela te abre leques a partir do momento que você busca essas capacitações, né? E a gente, como guia, a gente faz primeiros socorros, que é essencial, primordial para a nossa profissão como guias, né? Uhum. Atender em áreas remotas, então o primeiro socorro é o básico do básico para a gente. Mas existem tantas outras capacitações que a gente pode fazer e isso possibilitou, né? Um leque de oportunidades também de você se diferenciar hoje no mercado de trabalho. Uhum. E como que é fazer turismo em Roraima, sendo um estado da região norte e principalmente de fronteira, né? A gente fala, pelo menos na nossa experiência, né, de 3 anos aí no mercado, a gente vê que o turismo ele está se desenvolvendo e abrindo mais ainda as portas, né? Porque a gente era muito mais passagem para quem ia fazer expedições de Monte Roraima. Uhum. Aquela questão da curiosidade do que a gente tinha, que temos na realidade no nosso estado, ainda era muito abafada, né? E a gente sempre fala que a questão de promoção de marketing, ela é essencial. Então, a gente viu que isso, através das agências que já operavam no Monte Roraima, foi crescendo. E esses roteiros aqui também foram crescendo através de iniciativas também públicas, né? Porque foi importante, através de FANTUR, realizado pelo Estado, a gente começou a elaborar novos roteiros. E isso desenvolveu muito. E hoje a gente atende o Brasil praticamente inteiro, porque quem vem fazer expedição acaba se planejando para fazer os passeios de rotas turísticas aqui dentro do estado e também o turista doméstico daqui do estado. Hoje o turista doméstico, ele tem hoje aguçado aquela questão de eu não conheço onde eu moro, então ele acaba aí buscando fazer essas trilhas também aqui no nosso estado. Eu mesma tenho vários lugares que eu não conheço. Caracaranã é um deles. É muito fácil, porque uma das formas também de eu trabalhar com turismo também foi um pouco desse belisquinho que eu peguei quando eu fui viajar no Nordeste, né?
Eu fui pro Nordeste e aí cheguei lá, o rapaz foi comentar comigo se eu conhecia o Monte Roraima. E eu, não conheço, não. E falava de lugares e eu falava, não conheço. E eu acho que isso acaba trazendo um pouco assim, poxa, mas realmente eu não conheço, e a pessoa que é lá no outro lugar sabe mais do que eu. Também foi uma das formas que aguçou muito de eu acabar viajando mais pelo meu estado, conhecendo mais a minha cultura também. Eu acho que foi primordial. E quais são os principais atrativos naturais de Roraima que você costuma explorar com os visitantes? Bom, hoje a gente cresceu muito as nossas rotas que a gente chama de bate-volta, né? Que são trilhas de um dia, né? Não são de longa duração. Então, são sazonais. A gente tem muitos períodos sazonais. Mas a Serra do Tapequém, a gente fala que é o nosso cartão postal aqui do nosso estado, né? Então, assim, as pessoas gostam muito de procurar a Serra do Tapequém para explorar lugares de mirantes, cachoeiras. E a gente tem também, muito próximo da nossa capital, Boa Vista, atrativos que a gente consegue fazer, como a Serra Grande, que tem um complexo de cachoeira. A gente explora muitas cachoeiras lá. Temos na região do Mucajaí. Hoje, a gente fala que praticamente todos os municípios têm uma rota que a gente consiga hoje desenvolver, né? E isso é uma coisa que só está crescendo, na realidade. E quais os principais desafios que vocês enfrentam, né, atuando no turismo local, especialmente em áreas remotas como as matas, montanhas? A gente tem um desafio tanto pela questão de infraestrutura, né, por questão de estrada, não deixa de ser um dos desafios para quem trabalha com turismo. A gente precisa se deslocar para os destinos, então, agora, nesse período que a gente está vivenciando de inverno, para a gente é mais desafiador justamente por essa questão. Muitas ruas, muitas estradas alagadas, né? Exatamente. Então, isso é um desafio muito grande. E eu acho que também a questão de planejamentos, a gente fala, porque a gente hoje tem alguns pequenos parques, né? Aqui no nosso estado, a gente tem o Parque Viruá, mas, assim, unidade de conservação acho que ainda precisa ser desenvolvido, porque quando existe essas políticas para dentro dessas áreas, elas acabam recebendo mais infraestrutura. Hoje, alguns sítios que são porta de entrada dos atrativos, eles têm uma infraestrutura muito mais básica, que é um banheiro, um barracão, mas às vezes precisa de alguma coisa a mais ali. Então, é um desafio para a gente também isso. E para quem vai visitar, né, e Roraima, as trilhas e os atrativos, o que eles precisam saber antes de se aventurar? A gente tem uma série de recomendações que a gente pode fazer. Um dos principais, para quem é amador aí, não é muito experiente mesmo também, é a questão de você considerar a contratação de um profissional, né? Guia de turismo mesmo. Porque a gente vai ressaltar que conhecer destino não é ser um profissional, né? A gente hoje tem uma regulamentação que é no Ministério do Turismo, que é o Cadastro. Então, é importante hoje para o turista refletir sobre um turismo mais responsável, verificar se a empresa que ele está contratando ou o profissional é cadastrado no Cadastro, que é o que regulamenta a nossa profissão, já é muito primordial, porque aí você está indo com um profissional capacitado, formado, né? E, assim, conhecer também o destino, buscar informações sobre o destino que ele está indo, se é uma trilha moderada, nível médio, difícil, porque as pessoas, quando elas, às vezes, têm a primeira experiência de fazer uma trilha muito longa, muito cansativa, aí a pessoa sofre muito. Então, assim, é uma série de recomendações também, né? Que a gente tem a questão de vestimentas, né? A pessoa procurar buscar roupas mais leves, de proteção UV, é essencial. E isso, tanto a agência como o guia de turismo, ele faz essas recomendações quando a pessoa ela acaba buscando essas empresas regulares, né? Dentro do mercado. Nesse caso que você falou das roupas adequadas, né, com cores chamativas e calçados, o que facilita, né, usar esses equipamentos? Proteção, principalmente em áreas mais fechadas, mais selvagens, é essencial. A gente, como profissional, a gente orienta as pessoas sempre a irem de manga comprida, calças longas. Se a pessoa realmente, às vezes, tem mais receio, a pessoa pode até comprar seus equipamentos de trilha, né? Luva é essencial utilizar, luva de proteção, até mesmo as peneiras que são usadas para a questão de evitar acidentes, né, também.
de picadas de cobra ou de aranha. Então, assim, é uma série de recomendações que é um pouco pessoal da pessoa também. Buscar um sapato mais adequado, um tênis. E isso tudo também a gente pode estar recomendando para o turista que está indo fazer a sua trilha ali pela primeira vez, né? Então, assim, é importante ter essa proteção também de luvas, porque eu acredito que a gente usa muito a nossa mão durante a trilha. Então, é muito essencial esses equipamentos durante a trilha. E além desses equipamentos, mais outros itens que não pode faltar na mochila do aventureiro? Ah, na mochila do aventureiro não pode faltar, né? A gente vai até brincar, nossa paçoca com banana. Porque a gente precisa de energia. Não tem como ficar sem esse item. Na realidade, eu acredito que com o tempo de experiência aí no campo, é a alimentação que a maioria dos nossos roraimenses levam pra trilha. É a nossa famosa paçoca. É difícil de estragar, né? Difícil. Dá de levar, é leve, né? E sustenta também, né? Na trilha. Toma uma água depois. Pronto. Barra de cereais, né? Água é essencial. A gente recomenda que a pessoa ela leve no mínimo 2 litros ali por pessoa para beber água durante a trilha. E os seus medicamentos pessoais, né? O seu kitzinho ali de primeiros socorros básicos, né? Porque a gente também, como profissional, é orientado a não fazer não medicar as pessoas, né? Então, assim, se a pessoa também, ela for passar essas informações que a gente já consulta antes, se ela tem hipertensão, se ela tem alguma restrição, aí ela precisa levar todos esses medicamentos dela. Se ela necessita de insulina, ela tem que ter todos esses kits básicos aí do nosso básico de primeiros socorros mesmo. Também filtro solar, né? Protetor solar, exatamente. Repelente. Imagina. Quem não tem costume, vai fazer a primeira trilha, é essencial o repelente. Por isso também a questão de levar uma camisa longa, calça longa para evitar. E como que você orienta os visitantes sobre o comportamento durante a trilha, principalmente sobre a preservação ambiental? A gente fala que isso foi uma coisa que mudou muito na nossa vida depois que a gente começou a ter umas capacitações na área de questão de sustentabilidade, né? E inovação. Aqui no nosso estado mesmo, através de projetos aqui que tem bastante dentro do Sebrae, órgãos também não governamentais que começaram a realizar essas capacitações. E uma das nossas maiores orientações é sobre a questão de não utilizar mais as caixinhas de som durante a trilha. Que, infelizmente, isso, as pessoas acabam não tendo ainda muita consciência e, às vezes, por conta mesmo de não informação mesmo, né? Só porque, quando você leva uma caixinha de som, você pode estar gostando, mas você está afetando todo um ecossistema ali, né? Há pássaros, animais que estão ali. Então, isso também é uma questão de responsabilidade nossa como profissional orientar, né, essas pessoas. A questão do lixo, né? A gente orienta isso tudo antes de iniciar a trilha, que a pessoa ela tem que recolher o seu lixo. Hoje a gente estava até comentando, a gente soltou isso num spoiler numa vez na Assembleia, que a gente tem um projeto de desenvolver umas sacolas biodegradáveis e fazer um projeto de coleta de lixo e fazer como se fosse uma dinâmica. O turista que vem com mais lixo, ele vai ganhar um selo, um certificado de amigo do meio ambiente. São coisas que, às vezes, vai incentivar a pessoa realmente, porque além de ela trazer o seu próprio lixo da trilha, se ela vê, ela tem aquele incentivo também de juntar. Porque é muito comum ainda a gente ver nas trilhas lixo, garrafas, né, de cerveja, de latinha. Então, é muito comum. E a gente tem que se sensibilizar e tentar sensibilizar esses turistas também, mesmo que não sejam deles, a coletar esse lixo, né? Porque isso impacta negativamente o nosso ambiente. Eu já conversei com pessoas que foram para o Monte Roraima, né? E também eles são orientados a não trazer nada de lá, né? Não pegar planta, pedra, né? A gente já passou em situações em relação a isso, porque deve dar vontade, tem os turistas teimosos, né? Ainda mais, querer levar para minha mãe, para minha tia, para minha... Porque nós temos uma biodiversidade rica aqui no nosso estado. E uma das famosas que a gente tem aqui nas nossas trilhas, da nossa savana, das nossas áreas de florestas, são as orquídeas e as samambaias. É muito predominante, exatamente. Mas a gente sempre fala, né? Se a gente arrancar, cada um ali foi, tirar uma... Acabou. Vai acabar, exatamente. Você agride aquele ambiente. Ele vai demorar muito tempo para depois se regenerar de novo. Então, a gente orienta as pessoas, elas realmente não tirarem,
plantas, né? E às vezes também até mesmo pedras, porque Sim. tudo isso influencia naquele ecossistema. Ele está contribuindo de alguma forma para aquele ambiente. Cacto, tem muitos cactos também, principalmente nas trilhas da Serra Grande, que é no Cantá. As pessoas, elas, poxa, eu queria levar um, poxa, eu queria levar. A gente sempre orienta sobre a questão que aquele lugar é um patrimônio natural, querendo ou não, para nós profissionais e para as pessoas que depois vão conhecer novamente. Então, Sim. a gente orienta, olha, não tira, porque aí teu amigo depois vai vir e não vai ter mais. A gente sempre comenta isso, né? E no caso, quando a pessoa vai fazer a trilha com um guia, você falou que vocês já estão preparados, né, para qualquer situação. E Sim. quando ela não vai com guia, né? E se alguém se sentir mal, se perder, se machucar, o que tem que fazer? A gente já se deparou, na realidade, com grupos de amigos que estavam se aventurando em trilhas aqui no estado e estavam realmente perdidos. E pela sorte também, né, que a gente estava nessa trilha, nesse mesmo dia. Mas a gente orienta as pessoas não se aventurarem sozinhas, porque às vezes as trilhas elas também mudam, né? A gente sempre fala, porque pode cair uma árvore, pode acontecer alguma coisa que Um temporal, um né? temporal, uma chuva, e a pessoa ela não tem não tem uma dimensão do perigo que ela está ali se colocando. Então, nós profissionais, a gente tem toda essa questão de previsibilidade do local. A gente sabe se a quantidade de chuva naquele dia a gente vai ter que abortar, se a gente vai ter que fazer uma mudança de percurso. Então, assim, a nossa orientação é as pessoas realmente não tentarem se aventurar sozinhas mesmo, sabe? Porque são N fatores que elas estão ali colocando a vida delas em risco. Mesmo que às vezes elas já possam ter ido e conhecido a trilha, né? Sobre os imprevistos, né, que você falou que sempre acontece. Teve aquela criança que caiu recentemente, né, num cânion no Rio Grande do Sul, né? E como é que se faz para se prevenir acidentes, né, com crianças e pessoas com pouca experiência? A gente faz N recomendações, principalmente sobre a questão de orientação, principalmente às crianças. A gente tem que conversar. Não acredito que especificamente só para as crianças com espectro autistas, porque elas têm essa necessidade mais da previsibilidade, né? Mas eu acredito que para o público geral, ele ter uma dimensão do que ele vai ver durante a trilha. A gente precisa dessa orientação. Então, a gente orienta a questão de escalamiadas que a gente vai ter durante o percurso. Então, assim, a gente orienta que não é orientado por nós que as pessoas fiquem muito próximo ao abismo, entendeu? Evitar fazer fotos muito extrapolantes mesmo, entendeu? Que coloquem a vida da pessoa ali em risco. Então, a gente orienta muito também a não pegar também muito ali na questão de galhos, porque pode ter, sim, uma cobra, né? Uma lagarta. Então, a gente tem essa série de orientações. E o que você diria para as pessoas que ainda acreditam que fazer a trilha não exige guia? Bom, é uma responsabilidade, na realidade, né? Então, assim, o turismo, ele responsável, eu não posso dizer que é evitável. Não vai acontecer, porque você está com guia, não vai acontecer. Porque também existem coisas que estão fora do nosso alcance, né? Um acidente, vamos supor, às vezes pode sim acontecer. Mas quando você busca experiência de um lugar, você acaba valorizando também o profissional, o ambiente e a sua segurança e sua experiência. Né? Eu acredito que isso é uma questão muito pessoal se você está indo para o destino com esse foco, né? É claro que o instagramável, ele é necessário, as pessoas também gostam muito de mostrar que estão se aventurando, mas hoje as pessoas têm tido, através de campanha, até uma responsabilidade também, porque elas veem que a trilha hoje está muito além disso, além do instagramável. Está numa conexão, está numa experiência, está em compartilhar história, e o profissional guia de turismo, ele desenvolve muito bem esse papel. E principalmente em trilhas menos conhecidas ou com maior risco, né? Exatamente. E tudo isso vai contribuir que a pessoa ela realmente tenha essa experiência segura, né?
e com responsabilidade. Uhum. E como foi a sua experiência na capacitação do projeto Turisteia, né? Que é em turismo inclusivo com foco no público do espectro autista? A gente tem 2 anos que a gente... Vai fazer 2 anos que a gente está no projeto, a gente começou no passado, né? Essa capacitação com foco ao turismo, na realidade, né? Que eles atendem diversos grupos. E pra gente foi um divisor de águas, sabe? Porque a gente se deparou como profissionais que já atendia diversos públicos, a se deparar que as pessoas, mães que faziam trilhas com a gente, se sentiram muito mais seguras em depois fazer os passeios com seus filhos. Porque o que mais acontecia era das mães falar: não vou levar meu filho para nenhum lugar porque ele não tem pessoas que tenham capacitação para atender ele, não vão entender as suas atitudes. Então, assim, esse receio, esse medo trava muitas mães, famílias de levarem seus filhos, parentes, para fazer atividades assim de lazer em ambientes mais abertos, né? Então, a capacitação, ela nos ajudou muito, auxiliou muito, porque hoje a gente tem não só a questão do atendimento mais personalizado para esse público, mas como a gente também tem a nossa previsibilidade do que pode acontecer quando as crianças têm vários níveis de suporte, como o nível de suporte 1, 2 e 3, que existe, a gente hoje já sabe como se adequar a cada público. E isso acaba fortalecendo no turismo. Muito, muito mesmo. A gente tem ganhado muito destaque no nosso estado, na realidade. A gente vai... Eu sempre falo, a gente vai ter essa referência, como tanto pela nossa capital da primeira infância, né, que tem esse número crescendo muito, mas também com crianças e adolescentes que estão realizando esse tipo de passeio, né? E isso é inclusão dentro do nosso projeto, né? Você incluir essas crianças é fundamental. Então, a gente ali não tem uma coisa específica, né, para eles. É uma inclusão que a gente desenvolve e que isso acaba gerando naquela criança sentimentos sensoriais ali, atividades que contribuem para o desenvolvimento dela. Então, é fundamental. E você que está aí assistindo a entrevista e está pensando em se aventurar pelas trilhas, presta atenção nos conselhos. A sua presença em ambientes naturais deve ser discreta e responsável. Se surgir algum imprevisto, como mal-estar, cansaço extremo ou dúvidas sobre o caminho, o mais importante é manter a calma. Parar, avaliar a situação e, se necessário, buscar ajuda de forma segura. Ter um guia ao lado nesses momentos faz toda a diferença, viu? Além de saber o que fazer, ele ajuda a evitar decisões impulsivas e contribui para que todos retornem em segurança. Porque é legal passear, mas também voltar vivo para casa é primordial, né? Vivo e inteiro. Tailane, você quer deixar mais algum recado, passar seus contatos, rede social? Quero agradecer, né, pela oportunidade de falar sobre essas pautas que são importantes, né, no nosso turismo, ainda mais que tem crescido muito no nosso estado. E convidá-los também a explorar. A gente tem trilhas aqui no nosso estado que atende diversos públicos, desde a terceira idade, criança com espectro autista. Fazemos passeios personalizados, a pessoa já tem um grupo, a gente faz todo esse trabalho de organizar a sua viagem e entregar uma experiência também, né, personalizada nos nossos destinos. A nossa agência é a Makushi Trek. Nós temos essa agência aqui de receptivo no nosso estado. E meu nome, né, Tailane dos Santos, como guia de turismo e também vice, né, presidente da Associação de Guias de Turismo aqui do nosso estado, que foi uma conquista para a nossa categoria. Foi uma conquista muito grande. Tem menos de um mês que a gente conseguiu aí a nossa primeira assembleia de aprovação aí com 33 sócios fundadores da nossa associação, que é a Agtu. Então, a gente ainda está iniciando, então a gente tem acreditado muito nesse projeto e a gente tem certeza que isso vai ser um salto para o turismo no nosso estado, com certeza. Parabéns pelo seu trabalho e pela coragem, né, de enfrentar os desafios da natureza. E obrigada pela sua presença. E a gente vai ficando por aqui. Você continua acompanhando a gente no YouTube, no Deezer, no Spotify. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas e assuntos legais para você.
Até lá.